Ok, iniciamos então. Boa noite a todos. Então, na primeira aula, nós fizemos um aparato meio que geral aí do que seria a aula de redação, né? Passei para vocês as tipologias textuais, trabalhei com vocês as partes, né, da redação, e dei uma introdução do que seria, de fato, então, um texto dissertativo, que é a redação, tá? Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar, então, a estrutura do texto, e a parte aí da coesão, né? Nós vamos trabalhar os conectivos dentro do texto, da construção do texto. Então, seria a preparação da escrita, principalmente o planejamento do texto. Eu vou trabalhar bastante isso hoje com vocês, tá? Vou tentar falar mais devagar, como a professora Nazaré, eu acho que é coisa de professor de português, né? A gente fala um pouquinho rápido, aí eu vou tentar ser mais tranquila, falar um pouquinho mais devagar. Se tiver alguma dúvida, alguma situação, também eu peço ajuda aí do Cauã, tá? Tá nos auxiliando. Eu não vou conseguir acompanhar ali o chat, então se você tiver alguma situação, pode me interromper, pode me chamar, enfim, colocar, tá? Ok? Ok. Iniciando, então. Então, nosso tema da aula de hoje é a construção do texto e o uso dos conectivos. Antes de nós iniciarmos falando dos conectivos, eu quero que vocês lembrem o que são os conectivos, depois eu vou mostrar-lhes para vocês também. Eles são as conjunções que nós chamamos também lá nas 10 classes gramaticais. Lembram lá do substantivo, do artigo, adjetivo, nós temos também as conjunções. Qual é a função das conjunções? Elas ligam duas orações, elas ligam duas orações para que o período fique mais coeso, tá? Então, qual é a função dos conectivos? Nós chamamos de conectivos quando vamos para o texto. Então, as conjunções são chamadas de conectivos. Já a própria palavra já diz, ela faz conexão entre as orações. Então, eu ligo duas orações e formo um período, tá? Continuando, eu acho que essa interrogação é bem importante, lembrando vocês o que é uma redação, tá? É uma questão lógica, então a redação tem um tema, que é um assunto polêmico, eu vou sempre rever isso com vocês todas as aulas, tá? Para que vocês lembrem e não se percam aí nessa construção. Então, o que é uma redação? É um texto dissertativo. Ela vai ter um assunto, né, que é um assunto polêmico, ela vai ter um título, que é uma frase de impacto, ela vai ter a introdução, que apresenta o tema, ela vai ter o desenvolvimento, que vai expor as ideias, os argumentos a respeito do tema, e a conclusão, onde você faz aquele fechamento do texto, tá? Não necessariamente ele precisa de uma conclusão, mas você precisa fazer uma síntese e apontar aí qual é o teu parecer a respeito do que você escreveu durante o texto, tá? Então, introdução, desenvolvimento, conclusão. Um parágrafo de introdução, 2 a 3 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Lembrando, cada parágrafo gira em torno de 5, 8 ou 10 linhas, tá? Então, o que seria uma redação? Expor as ideias em torno de um problema ou um assunto polêmico. Algumas coisas para vocês ficarem atentos. A redação, ela exige aí uma reflexão e seleção de ideias. Então, a nossa aula de hoje vai girar em torno dessa questão aqui. Falei para vocês na última aula, vou reforçar bastante hoje. Eu não posso simplesmente pegar uma caneta, olhar para os textos que estão ali, os textos de apoio do Enem, que são 4 textos, tá? Não posso simplesmente olhar para os textos, pegar uma caneta e achar, dei uma olhadinha nos textos, já ouvi falar sobre isso, e começar a escrever, tá? Não vai acontecer o texto. Primeira coisa, leia o texto, tá? O que eu sei sobre esse assunto, aí eu gostaria que vocês fizessem ali por exemplo, um esquema, tá? O texto trata isso, 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 tem lá a folha para vocês fazer o resumo, tá? Então, o texto fala disso, né? Os textos falam dessas questões e eu sei isso sobre o tema. Então, faz ali já uma seleção de ideias. Depois, planeje o seu texto, tá? Você não pode simplesmente começar a escrever do nada, tá? Então, primeiro, o que é que eu vou defender? Se é uma redação, se é um texto dissertativo, você vai defender uma ideia. Em nenhum momento você pode vacilar,
tá? Então, antes de tudo, ok, o texto fala isso, eu sei isso sobre o texto, sobre esse assunto, e agora, o que é que eu penso sobre isso? Organizei meu pensamento, planejo o meu texto. Como é que eu vou dizer isso? Lembrando, que eu falei já para vocês na última aula, o texto é um ato comunicativo, eu preciso planejar o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou escrever para alguém. O emissor, o receptor e o meu texto é a mensagem, tá? Então é necessário eu planejar tudo isso. Exige, então, que eu monte um plano de desenvolvimento. Como é que eu vou fazer a minha redação? Como é que ela vai se organizar? Tá? Então, eu já sei que é isso que eu vou defender a respeito do tema. Então, eu vou fazer a introdução, que eu vou dizer o que é o tema. No desenvolvimento, eu vou fazer de 2 a 3 parágrafos. Então, o que, que é que eu vou fazer nesses 2 a 3 parágrafos? Tá? Então, eu vou organizar isso tudo para depois escrever o meu texto. Planejamento. Até trouxe uma citação aqui que eu encontrei numa gramática que eu uso. É pela ausência de plano, é por não ter refletido bastante sobre o assunto, que o homem de talento se sente embaraçado, não sabendo por onde começar a escrever. Então, é imprescindível que antes que vocês iniciem a redação de vocês, vocês planejem o que vocês vão escrever, tá? Primeiramente na mente de vocês, depois façam um planejamento para depois escrever. Não achem vocês que se pegar uma caneta e passar a escrever, do nada vai brotar algum assunto, alguma situação, tá? Para escrever bem. Então, é preciso refletir bem sobre o assunto para ver claramente a ordem dos pensamentos e formular deles sequência. Uma cadeia. Em cada ponto representa uma ideia. Ok. Falei para vocês no início da aula, eu preciso planejar o meu texto. Para escrever bem, é necessário organizar a estrutura do texto. Talvez eu fique um pouquinho repetitiva falando disso, tá, gente? Mas é necessário que vocês tenham essa ordem. É necessário claramente uma ordem, tá? Até gosto de colocar a vocês que a redação é como se fosse uma fórmula matemática. Não tem como errar, tá? Se você esqueceu uma parte da estrutura da redação, você errou a conta. Lembra lá das fórmulas matemáticas? Errou um sinal, errou o resultado final, tá? Então, é uma estrutura lógica. Vai ter lá o assunto polêmico, vai ter o título, que é uma frase de impacto, não pode ser a água, não pode ser a chuva, tá? Tem que ser uma frase de impacto. Vai ter a introdução, onde você apresenta o tema, o desenvolvimento com as ideias e argumentos, e a conclusão no final, reforçando aquilo que você já disse na introdução e apresentando uma espécie de síntese ou conclusão, tá? Então, é necessário fazer essa questão bem organizada, tá? 3 qualidades básicas de uma redação. Então, uma redação precisa ter uma unidade, então eu tenho que olhar, eu como professor, eu como receptor do texto de vocês, tá? Eu tenho que olhar para o texto de vocês e entender aquele texto como uma unidade. Ele não pode estar fragmentado, ele não pode estar em partes. Eu não posso iniciar o meu texto falando, logo em sequência a gente fala da coerência, né? Eu não posso iniciar o meu texto dizendo que eu defendo uma questão e no final eu ser contra essa questão, tá? Então, eu tenho que ter uma unidade. O meu texto é uma unidade. Ele é uma unidade linguística, ele é uma unidade semântica de sentido, e ele também precisa ser uma unidade sintática, de construção entre as frases, entre os períodos, entre as orações. Então, uma unidade completa, tá? Então, o autor se fixou em uma só ideia. No decorrer da sua argumentação, em todos os parágrafos, as ideias se sucedem em ordem sequente e lógica, tá? Como que eu faço, professora, para ter essa unidade no meu texto ou para perceber isso na hora que eu estou construindo?
Vocês vão ter o rascunho, pessoal. Eu li os textos, tem os passos. Eu li os textos, organizei minha ideia, planejei meu texto, escrevi meu texto, certo? O que é que eu faço depois que eu terminei de escrever meu texto? Volto, vou reler o meu texto com calma. Observo, faço uma leitura geral do meu texto, depois observo as partes do texto, percebo se tem erro, percebo se a construção, se há uma unidade lógica, se há uma sequência lógica no meu texto, tá? Outra questão, a coerência reside, então, na associação e correlação de ideias dentro de um período ou de um parágrafo e vai além do período, tá? Vai além do parágrafo, vai para o texto todo, como eu já falei anteriormente. Se eu anteriormente planejei o meu texto, li os textos de apoio e juntei a ideia que eu defenderia essa questão, então eu vou defendê-la até o final. O meu texto tem que ter coerência, as minhas ideias devem estar entrelaçadas e ter coerência num todo, tá? Então não há como eu fugir disso. ênfase consiste no fato da ideia núcleo estar colocada em lugar de destaque e sendo encadeada durante as argumentações. Ok. O que seria a ideia núcleo? A ideia núcleo é aquela. Qual é o meu assunto? Tá, o meu assunto é esse. Então, dentro desse assunto, eu li esses textos. Eu formulei na minha concepção que a minha ideia núcleo é essa. Então, dentro da concepção, vamos agora trazer um assunto aí, a violência contra a mulher. Qual é a minha ideia núcleo? Minha ideia núcleo é, enfim, que tem aumentado os casos de violência contra a mulher devido a mulher ter conquistado o seu espaço na sociedade, enfim. A minha ideia núcleo é essa, então ela é a partir dela que eu desenvolvo as outras ideias, como se fosse uma ramificação. A ideia núcleo está aqui no meio e eu vou ramificando todas as outras ideias em torno dela. Eu não fujo da ideia núcleo, eu só vou costurando as demais argumentações a essa ideia central do texto, tá? Porque se eu perceber o seguinte, a minha ideia núcleo é essa, mas essa argumentação não entra em comunicação com a minha ideia núcleo, e essa argumentação não entra em comunicação com a minha ideia núcleo, quer dizer o quê? O início do meu texto está desfocado, e a minha conclusão está desfocada, quer dizer que só o meu desenvolvimento está de acordo com a ideia, quer dizer que o meu texto se perdeu totalmente. Eu não apresentei a ideia núcleo, eu falei um pouco lá no desenvolvimento e no final eu não fiz uma conclusão adequada e não consegui trazer o meu leitor, o meu receptor para comprar a minha ideia, entender o que eu quero dizer. Resumindo, não houve ato comunicativo, né? O meu texto se perdeu aí nesse espaço. A montagem da redação, pessoal. É bem importante esse planejamento, tá? Já falei para vocês na última aula e trouxe a vocês a questão do visual e da estética, tá? Vocês vão escrever, é manuscrito, tá? Então, as linhas existem para ser usadas, vocês vão ter que observar bem essa questão. Deixar um espaço, então, de 2 a 3 linhas entre o título e o texto, falando, pessoal, se vocês não quiserem, agora tem essa prática na redação do Enem, não ter o título, fica a critério de vocês, tá? Mas, enfim, se fiz o título lá, deixo de 2 a 3 linhas entre o título e o texto. Os parágrafos devem adentrar a linha uns 2 centímetros e iniciarem todos na mesma altura. Isso quer dizer, pessoal, quando eu pego um texto e eu consigo entender que tem uma introdução, que tem um desenvolvimento, que tem um parágrafo de introdução, que tem 3 parágrafos de desenvolvimento e um de conclusão, já me ganha, o visual, a estética já me ganha como receptor do texto, tá? Os parágrafos, então, separar as diferentes ideias em parágrafos distintos. O que isso quer dizer? Talvez eu falando aqui vocês não conseguem visualizar. Lá no meu planejamento, pessoal, quando eu vou pensar no meu desenvolvimento, por exemplo, eu tenho que pensar o que é que eu vou fazer. Se eu tenho 3 parágrafos de desenvolvimento,
O que é que eu vou escrever no primeiro parágrafo do desenvolvimento? O que é que eu vou fazer no segundo parágrafo do desenvolvimento? E o que é que eu vou fazer no terceiro parágrafo do desenvolvimento? Todos eles encadeados na ideia núcleo, mas eu preciso, tá, já saber o que é que eu vou falar em cada um dos parágrafos. Não pode brotar simplesmente, peguei a minha caneta, vou escrevendo, vai surgir daqui a pouco. Não vai surgir, tá? Na redação é como se fosse uma fórmula matemática. Se você não fez esse planejamento anteriormente, se você não conseguir descrever essas ideias, elas simplesmente não vão acontecer, tá? Não rasurar a redação. Seria uma coisa bem simples aqui, bem clara, né? O que seria não rasurar a redação? Vocês não podem simplesmente achar que um texto lá todo rasurado vai ser bem recebido pelo receptor de vocês, tá? Então, tem lá já o rascunho, escreveu lá a sua redação, que você vai fazer na sequência? Vai passar a limpo. Então, é lá no rascunho que você vai rasurar, vai perceber se tem erros, vai observar a pontuação, a vírgula, a construção do texto, os parágrafos, e depois, com certeza, vai passar isso adequadamente para a folha, tá? A letra de vocês é importantíssimo, tá? Então, a questão, se eu ler o texto de vocês e não entender o que vocês querem dizer, simplesmente anula a redação, tá? Então, não tem como você não compreender o que o outro está escrevendo. Mas a minha letra é assim. Não existe a minha letra é assim. Escrever legivelmente para que eu possa ler e compreender o que vocês estão escrevendo, tá? Vamos para essa parte dos conectivos, pessoal. Falei para vocês que hoje nós iríamos aprofundar um pouquinho a escrita e o uso dos conectivos, então, na construção do texto. Como eu falei para vocês lá no início, os conectivos, eles são as conjunções quando nós trabalhamos lá as 10 classes gramaticais. Qual é a função, então, das conjunções? Ligar duas orações, tá? Formar aí os períodos. Então, um texto, ele é composto... Qual é a composição de um texto? De frases, orações e períodos. O que são períodos? É a junção de duas ou mais orações. Talvez vocês já tenham trabalhado com a professora de português, não sei, aí a questão dos períodos subordinados e coordenados, né? Nós trabalhamos lá no 9º ano e trabalhamos na 3ª série do ensino médio. Geralmente, aí o professor trabalha essa questão aí da construção dos textos, tá? Então, é também quando nós trabalhamos os períodos coordenados e subordinados que nós trazemos aí os conectivos para a construção do texto. Qual é a função dos conectivos? É ligar, é costurar as ideias do texto, tá? Eles têm aí, eu trouxe alguns indícios aqui para vocês, né, alguns exemplos de conectivos, vocês podem estar buscando mais conectivos, tem listas de conectivos para vocês usarem no texto. Então, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. O que eu usaria lá na introdução? Conectivos como, uma vez que, visto que, muito tem se discutido, comenta-se, cogita-se, toma-se conhecimento, deve-se evitar, então, os conectivos aí no desenvolvimento, como atualmente, hoje em dia, na atualidade. E no desenvolvimento, vocês vão trazer, então, dessa forma, pode-se mencionar, todavia, além disso, assim convém lembrar, dentro disso, podem trazer também, tá? Porém, na conclusão, então, seriam os clássicos aqui, os conectivos mais clássicos. Lá no início da conclusão, vou mostrar para vocês depois um texto que eu tenho aqui para que vocês percebam como que ele aparece aí na conclusão. Então, o portanto, logo, em vista dos argumentos apresentados, em virtude dos fatos mencionados, podem usar também diante do exposto, tá? Conforme apresentado até então, ok? E lá também tem os conectivos que dão liga, tá? Entende-se que é necessário que, tá? Aí você vai fazendo a construção do seu texto. É uma questão muito lógica, tá? Então, os conectivos são aqueles que dão a coesão
ao teu texto. Até na próxima aula a gente vai trabalhar a coesão e a coerência e a concordância verbal e nominal, tá? E é justamente essa a função dos conectivos, é dar liga, é fazer com que o teu texto se organize numa unidade e, consequentemente, tenha coerência, tá? Então, eu liguei as partes do texto. Não sei se vocês já devem ter produzido textos assim que você, ou lido alguns textos, que eles não têm muito encadeamento. Até eu digo que os conectivos é como se você pegasse uma agulha e uma linha de costura e fosse costurando as tuas ideias no texto. É um processo manual, tá? É aquele processo que às vezes vocês só vão perceber quando vocês forem reler o texto de vocês, tá? E tem que ter muito cuidado com os conectivos, porque ele tem que estar ligado com a ideia anterior. Por exemplo, eu vou usar no início do parágrafo, lá do desenvolvimento, o conectivo nesta perspectiva. Tá, olha bem, eu usei nessa perspectiva. Será que o parágrafo acima me abrir espaço para mim usar nessa perspectiva? Eu usei alguma perspectiva no parágrafo acima? Eu não posso simplesmente achar bonito, né, o conectivo nessa perspectiva e jogar ele ali produzindo, tá? Se eu usei nessa perspectiva, é porque logo assim eu trouxe alguma perspectiva. Se eu usei o conectivo sendo assim, quer dizer que ele tem que estar encadeado com o que eu disse anteriormente. Por que que eu estou dizendo sendo assim? Não é do nada que eu achei bonito lá o então, o porém, o todavia, e vou jogar ele ali. Então, o uso dos conectivos, eles são bem complexos e vocês têm que praticar. Como eu falei na outra aula, pessoal, hoje eu vou deixar uma proposta para vocês no final dessa aula, uma proposta de escrita, tá? Para vocês ir trabalhando aí a escrita. Então, toda aula agora eu vou trazer isso, proposta de escrita. Fica a critério de vocês fazem lá em casa, vão treinando aí a redação, tá? Eu trouxe agora para vocês um texto, também nota 1000 do Enem, com o uso dos conectivos. Eu separei o texto por introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Então, eu vou lendo aí as partes, e vocês podem observar que eu já deixei aí destacado, então, os conectivos, aonde eles aparecem, de que forma eles aparecem, qual é a intenção deles estarem aí. Em sua canção, pela internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. No entanto, com o avanço dos algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas e aplicativos de redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Desse modo, tal manipulação de comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Eu vou ler o texto na íntegra, depois eu volto aqui na introdução e vejo as partes, tá? Desenvolvimento. Em primeiro lugar, é válido reconhecer como esse panorama supracitado é capaz de limitar a própria cidadania do indivíduo. Acerca disso, é pertinente trazer o discurso do filósofo Habermas, no qual ele conceitua a ação comunicativa. Esta consiste na capacidade de uma pessoa em defender seus interesses e demonstrar o que acha melhor para a comunidade, demandando ampla informatividade prévia. Assim, sabendo que a cidadania consiste na luta pelo bem-estar social, caso os sujeitos não possuam um pleno conhecimento da realidade na qual estão inseridos e de como seu próximo pode desfrutar do bem comum, já que suas fontes de informações estão direcionadas. Eles serão incapazes de assumir plena defesa pelo coletivo. Logo, a manipulação do comportamento não pode ser aceita em nome do combate. Também ao individualismo e do zelo pelo bem grupal.
Em segundo lugar, vale salientar como o controle de dados pela internet vai de encontro à concepção do indivíduo pós-moderno. Isso porque, de acordo com o filósofo pós-estruturalista Stuart Hall, o sujeito inserido na pós-modernidade é dotado de múltiplas identidades. Sendo assim, as preferências e ideias das pessoas estão em constante interação, o que pode ser limitado pela prévia seleção de informações comerciais, produtos, entre outros. Por fim, seria negligente não notar como a tentativa de tais algoritmos de criar universos culturais adequados a um gosto do seu usuário cria uma falsa sensação de livre-arbítrio e tolhe os múltiplos interesses e identidades que um sujeito poderia assumir. Conclusão. Portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Para tanto, as instituições escolares são responsáveis pela educação digital e emancipação de seus alunos, com o intuito de deixá-los cientes dos mecanismos utilizados pelas novas tecnologias de comunicação e informação e torná-los mais críticos. Isso pode ser feito pela abordagem da temática desde o ensino fundamental, uma vez que as gerações estão cada vez mais cedo imersas na realidade das novas tecnologias. De maneira lúdica e adaptada à faixa etária, contando com a capacitação prévia dos professores acerca dos novos meios comunicativos, por meio também de palestras com profissionais das áreas de informática que expliquem como os alunos poderão ampliar seu meio de informações e demonstrem como lidar com tais seletividades. Haverá um caminho traçado para uma sociedade emancipada. Vamos voltar agora. Vocês conseguiram perceber qual é o papel aí dos conectivos na construção do texto? Perceberam que cada um deles eles vêm encadeando as ideias do texto. Às vezes nós usamos essas palavras e não as percebemos a importância que elas têm aí na construção do texto, tá? Podem perceber que elas vão encadeando uma ideia na outra, tá? Elas vão trazendo uma costura dentro do texto, uma coesão, e eu consigo encadear as minhas ideias. E o meu texto, ele fica dentro aí da linguagem formal. Perceberam também o quanto esse texto, ele está obedecendo aí a regência verbal e nominal, né? Também conteúdo de nono ano e conteúdo de terceira série do ensino médio. Outra questão bem importante para o texto, tá? Então, como a professora de português falava antes, eu não vou usar a linguagem coloquial, eu vou usar a linguagem mais formal, tá? Então, qual é a função do conectivo desse modo? Tá? Então, anteriormente a esse conectivo, ele traz uma ideia, a informatividade dos usuários. Então, desse modo, então, qual é a função de eu usar o conectivo desse modo? Então, ele tem que estar trazendo uma ligação com outra ideia. Eu não posso simplesmente jogar aí o porém, tá? Qual é a função do porém na construção do texto? Qual é a função do conectivo desse modo? Por que eu estou usando ele, tá? No desenvolvimento, vocês viram que ele também, ele separa, ele faz aqui o texto dele em dois parágrafos de desenvolvimento, tá? Pode ser feito assim, a redação de vocês pode ter um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão, tá? A gente diz aí em torno de 2 a 3 de desenvolvimento, mas só se você tiver bastante bagagem, tá? Então, não é simplesmente jogando qualquer ideia, tem que estar bem organizado. Se você tiver aí bastante bagagem, bastante ideias e argumentos aí para o desenvolvimento, pode ter 3 parágrafos, senão pode seguir em torno de 2 parágrafos que você chega aí no mínimo de linhas, tá? Então, ele já traz aí a questão, ó, ele já traz, em primeiro lugar, acerca disso, assim, logo, depois ele traz, ó, em duas concepções, ó, em segundo lugar, então são 2 ideias, tá? Então, em primeiro lugar, é válido reconhecer esse panorama supracitado, depois ele traz, em segundo lugar,
vale salientar como o controle dos dados pela internet. Então, ele traz dois pontos de vista, e em nenhum momento ele foge aí da ideia núcleo, tá? Ele vai trazendo aí um encadeamento de ideias. Aí ele segue, sendo assim, por fim, né? Então, ele vai seguindo, encadeando as ideias. Na conclusão, então, geralmente nós usamos a palavra, né, o conectivo portanto, ele é bem usado aí no início da conclusão, pode ser no entanto, dependendo, né? Portanto, no entanto, diante do exposto. Então, é necessário e é adequado iniciar a conclusão já com um desses conectivos. Ele é um conectivo conclusivo, tá? Portanto, no entanto, diante do exposto, tá? E ele traz a sequência mais alguns conectivos, e ele vai fechar o texto dele dizendo, por meio também de palestras com profissionais, então ele traz aí uma ideia, tá? Ele traz uma espécie de conclusão, ele apresenta uma espécie de solução aí, ele diz que haverá um caminho traçado por uma sociedade emancipada, então ele apresenta uma solução para isso, tá? Eu trago a vocês aqui um exemplo de esquema, tá? Então, exemplos de esquema. Por que eu vou trazer isso para vocês? Eu quero que vocês construam aí o texto de vocês em casa, podem usar esse esqueminha aqui para vocês já ir trabalhando toda essa questão que nós trabalhamos até agora, tá? Então, o título, A Televisão no Brasil, tá? Então, vocês vão pensar, né, sobre isso, seria até o próprio tema, né, também, qual está essa questão da televisão no Brasil, o que você sabe sobre isso, pesquise sobre isso. Se vocês voltarem aqui nos textos, vocês vão perceber que ele trouxe aqui no desenvolvimento ideias do Habermas, tá? O Habermas é um pensador, ele traz o Stuart aqui também, tá? Por exemplo, lá no meu texto, embora nos textos de apoio não trouxe nenhum pensador e tudo mais, eu lembrei das aulas de filosofia, por exemplo. Lembrei lá do Aristóteles, lembrei do mito da caverna do Platão. E eu acho que a ideia do mito da caverna do Platão cabe com o desenvolvimento desse texto. Eu posso estar citando isso no meio do meu texto? Posso, tá? Mas aí eu tenho que fazer uma espécie de citação, né? Trazer o autor e discutir a ideia, como eles trouxeram aqui, tá? Enfim, então a televisão no Brasil, vocês vão pesquisar sobre isso, tá? Qual é a posição aí da televisão no Brasil? Qual foi, enfim, a corrente da histórica aí, como que está hoje, como que iniciou, e assim por diante. Na introdução, vocês vão falar sobre a importância da televisão na formação de uma mentalidade nacional, dados históricos da televisão brasileira. Então, primeira coisa, a importância da televisão na formação da mentalidade nacional e dados históricos da televisão brasileira. Vocês viram que aqui nessa introdução, com essas duas dicas que eu dei para vocês aí, para vocês desenvolverem, vocês não vão em nenhum momento apresentar as ideias, os argumentos de vocês. Qual é a importância da introdução? Ela atende a uma pergunta, ela atende ao que é, tá? Então, vocês vão falar aí sobre a importância da televisão na formação da mentalidade nacional e depois sobre dados históricos da televisão brasileira. Ponto. Não quero saber o que vocês pensam, não quero saber o que vocês acham, tá? Lembrando, todo o texto vocês têm que trazer a terceira pessoa. Qual é a terceira pessoa? Ele, ela, eles, elas, tá? Lembrando que eu trabalhei isso na última aula com vocês, tá? Podem voltar lá e rever. Tem a questão também dos verbos, então, primeira pessoa e terceira pessoa. Não vai aparecer a primeira pessoa, vai aparecer a terceira pessoa. Então, observa, observam, compreende, compreendem, compreende-se, podem usar também aí as colocações pronominais também, né? A ênfase, a próclise, a mesóclise, tá? E o desenvolvimento, eu trouxe 3 partes aí para vocês desenvolverem o texto de vocês, tá? Então, os programas de televisão e o patrocínio comercial, a televisão educativa, a seleção dos programas e a aceitação popular, e o nível dos programas e o nível cultural do povo brasileiro.
Perceberam que eu fiz um planejamento do meu texto, tá? Então, eu vou falar sobre isso na construção do meu texto. Eu não trouxe de propósito o texto de apoio a vocês, eu quero que vocês busquem essas informações. Primeira coisa, o que eu sei sobre isso? Então, aqui é um exercício, tá? Primeiro, o que eu sei sobre esse tema, o que eu sei sobre a televisão no Brasil, eu coloco lá o que eu sei e eu vou buscar as informações sobre isso, tá? Então, trouxe a vocês essa proposta hoje, que vocês busquem essas informações e passem a escrever, tá? Eu pesquisei sobre isso. Então, o que é que eu tenho sobre isso? Então, vou organizar meu texto. Se aqui eu tenho 4 itens, quantos parágrafos eu vou fazer? Tá? Vou fazer 2 parágrafos. Então, vou falar só sobre os programas de televisão e o patrocínio comercial. Enfim, como que eu vou fazer essa organização? Quero que vocês pensem isso, eu quero que vocês estruturem isso para o desenvolvimento, então, aí do texto de vocês, tá? E a conclusão, vocês vão fazer o quê? A situação atual da televisão brasileira. Então, você vai colocar lá na tua conclusão. Portanto, né, reforça o que você disse na introdução e apresenta aí a situação atual da televisão brasileira e apresenta uma solução ou faz uma síntese geral aí do seu texto, tá? Seria essa a construção que vocês vão fazer. Ok? Compreenderam? Gostaria muito que vocês fizessem isso em casa, tá? Com calma, construíssem esse texto e fossem trabalhando essa questão aí da produção textual. Ok? Alguma dúvida? Querem compartilhar alguma situação? Chegaram a produzir algum texto em casa? Querem compartilhar alguma dúvida que surgiu? Algum comentário, Cauã? Não. Não, tranquilo? Pessoal, a construção do texto, vocês vão fazer ela aí no dia a dia, tá? Vocês vão precisar construir o texto, vão precisar escrever, tá? Não fiquem esperando lá para a questão lá na redação do Enem, não fiquem esperando, imaginando, ficando nervosos aí com o que vai acontecer, tá? Vocês precisam ir trabalhando a construção do texto. Lembrando que eu falei na última aula, pessoal, quem não lê tem dificuldade de escrever. Tá? Então, agora é meio tarde já para pensar nessa questão. Infelizmente, né, quem não lê vai ter dificuldade de escrever. Mas vão praticando essa questão da escrita, tá? Vão buscando aí, vão praticando, vão escrevendo, vão reescrevendo e vão identificando qual é a dificuldade de vocês na hora de escrever o texto. Tá? A minha dificuldade na hora de produzir o texto é essa. Percebi que na hora de defender a ideia eu vacilo um pouco, eu não uso os conectivos adequadamente, eu fujo do tema, pessoal, fugir do tema zera a redação, tá? A questão da escrita, vão praticando a escrita, eu tenho muito erro de português, dá um jeito de sanar isso aí, tá? Vocês não podem ter erro de português, cuidar bastante da pontuação, da vírgula, da construção do texto, como eu falei para vocês, como que se organiza um texto? Frases, orações e períodos, tá? Eu preciso organizar o que eu digo. É necessário cuidar os pontos, é necessário cuidar as vírgulas, tá? Se eu tenho frases, eu também tenho orações. Se eu tenho orações, elas formam períodos, e isso formam os parágrafos, ok? Então, eu vou organizando a minha escrita para que ela tenha uma coerência. Uma coisa bem lógica, eu trabalhei bastante hoje com vocês essa questão da ideia núcleo, o planejamento do meu texto, qual é, a partir de todos os textos que eu li 4 textos sobre a poluição, por exemplo, a poluição do meio ambiente, tinha 4 textos de apoio, eu li isso, 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 e agora, qual seria a minha visão sobre isso? Ok, qual é a minha visão sobre o texto? E agora, o que que eu faço? Como eu organizo? Qual vai ser a minha ideia núcleo? O que que seria a minha ideia núcleo? O que é que eu vou defender? Tá? Então, eu mostrei até a questão da mão, tá? A minha ideia núcleo é essa. Agora, quais são os meus argumentos? Ó, a minha introdução vai apresentar o que é o meu desenvolvimento de 2 a 3 parágrafos e a minha conclusão, que vai reforçar o que eu disse e apresentar uma solução, tá? Então, é muito lógica, é uma questão muito lógica, até que trabalhei com vocês essa questão
da questão matemática, né? É como se fosse uma resolução matemática. Ela tem um tema, ela tem um título, ela tem uma introdução que apresenta o tema, ela tem um desenvolvimento que apresenta ideias e argumentos sobre o tema, e ela tem uma conclusão que fecha o meu texto aí, ok, tá? Então, eu não posso perder em nenhum momento essa sequência lógica, tá? Enfim, mais alguma coisa, pessoal? Gostariam de estar perguntando alguma coisa? Professora, a Letícia Stelling pediu se pode mandar foto do texto. Pode sim, Letícia. A Letícia Sten foi minha aluna, né, Letícia? Pode mandar sim, tá? Pessoal, na próxima aula a gente vai estar trabalhando, então, a coesão e a coerência e a concordância verbal e nominal na construção do texto. Ainda vamos trabalhar a construção do texto e eu vou trazer alguns textos do Enem também para vocês estar avaliando. Vou trazer alguns exercícios também para que vocês trabalhem aí um pouquinho mais a construção do texto, tá? Fica como proposta hoje esse exemplo de esquema aqui para que vocês façam em casa, tá? Vão treinando aí, vão fazendo em casa, tá? Mais alguma questão? É isso? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Não. Tá, Só a lista de presença foi disponibilizada no chat. ok. Obrigada, então, pessoal. Uma boa noite a vocês, tá? E um bom final de semana. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. A Letícia pode mandar sim, mas alguém quiser também pode entrar em contato que eu faço essa correção.